Uma luta estava acontecendo, o cara ataca e consegue perfurar e matar o monstro. Ele fica alegre por poder usar seu próprio poder para matar um monstro desse. Só que nessa hora o jogador fica puto, perguntando o que merda ele estava fazendo e não estava pegando o material dos monstros. E se ele achava que o contratou para ficar vadiando por aí, o cara estava quase morrendo e o desgraçado ainda fala que ele estava vadiando. E esse carregador é o Prota, e ele explica que o mundo mudou após o abismo ser descoberto e essa dimensão onde monstros existiam em apenas fantasias agora era real. E depois dessa descoberta, as pessoas começaram a despertar poderes transcendentes. Com esses poderes, eles lutavam para derrotar esses monstros e entravam num abismo. E por causa disso, as pessoas não eram mais julgadas por status, mas sim o seu rank. E se seu rank fosse muito alto, elas poderiam ter uma vida muito boa, mas isso não se aplicava para o Prota, que era apenas um carregador que transportava as cargas dos despertados. E um adormecido que nunca sequer abriu uma janela de status com seus 35 anos, e enquanto ele não desperta, nunca vai ter a mesma vida que eles vivem. O Prota avisa que pegou todos os materiais, só que quando ele percebe todos foram mortos, o monstro de rank SSS aparece dizendo que ele era o último. Ele tenta atacar, mas o seu braço foi destruído. O monstro usa sua habilidade e o Prota começa a se lembrar de tudo que aconteceu na sua vida, quando seus pais morreram, os anos que ele foi atormentado na escola. Por causa disso, teve uma vida trágica por ser um adormecido e pergunta se sua vida ia acabar depois de apenas transportar carga por aí. Mas nesse momento um status aparece dizendo que todas as condições para despertar foram cumpridas, só que alguém aparece. O Prota fica com dúvidas, ele olha para trás e percebe que o monstro estava parado. A criatura diz que ele estava muito focado em alguém como Asmodeus ter parado. O Prota pergunta quem ele era e esse ser responde que alguns o chamam de rei, mas não era para ele se preocupar com isso, já que ele vai conceder a sua autoridade para o Prota de agora em diante. Só que ele fica com dúvidas o que esse cara estava falando, mas o rei manda ele não ficar tão desconfiado assim, já que apenas admirou sua tenacidade e vontade de viver, por isso o escolheu. Mas seria bom pensar que esse tipo de milagre não ia acontecer de novo. Ele usa seu poder, mas o Prota manda ele esperar e explicar o que estava acontecendo. O rei apenas responde que ele deveria esperar pacientemente e um dia ia entender tudo que virá e então iam se encontrar de novo, já que o Prota era só a chave. Nesse momento uma criatura gigante aparece e devora ele. Depois de alguns minutos ele começa a se acordar e já leva um tapão para ficar esperto. Ele fica se perguntando por que esse cara que o atormentava na escola estava fazendo ali e tinha certeza que estava num abismo, mas ele lembra da autoridade que recebeu e percebe que tinha voltado 16 anos atrás e do nada ele começa a rir. Os caras ficam se perguntando se ele já estava louco, mas antes do Baé terminar de zoar com ele já leva um socão também para ficar esperto. Os outros ficam com dúvidas o que aconteceu, mas o Kim e Taeyun chorando pensa que finalmente despertou. Os dois vão para cima usando suas habilidades. O Kim se esquiva e dá-lhe um gancho e um chute no outro. Ele lembra que em 35 anos fez todo tipo de treinamento, entre eles estava o treinamento físico e até saber sobre todas as informações do abismo e dos monstros e outros treinamentos, então não tinha como perder para esses desgraçados inexperientes que nem sabe sobre a merda do abismo. Quem já sai batendo nos caras de tudo que é jeito. O Baé se levanta e usa sua habilidade reforçando seu corpo. Ele ataca, o Prota vai se esquivando, o Baé pula atacando, só que o que é mais rápido e aproveita a oportunidade, dá-lhe um soco nele, só que não fez nenhum efeito. O Baé contra-ataca jogando o Prota longe. O Baé se aproxima do Kim todo quebrado e pergunta se ele achou que um adormecido como ele poderia fazer alguma coisa e dessa vez ia ensiná-lo uma lição. O Prota pensa que todos os despertados têm um rank e uma habilidade única, mas o que ele tinha era apenas uma predação de rank F, uma habilidade desconhecida e não tinha como ganhar do Baé, que era um rank C. O Kim se levanta e por alguma razão ele não achava que ia perder. Uma energia começa a sair do Prota, deixando o Baé preocupado em saber que ele tinha despertado mesmo. O Kim fica com dúvidas o que era esse poder. Nesse momento o Baé puto vai pra cima usando seu ataque mais forte. O Prota para o seu ataque e usa a predação, desativando a habilidade do Baé. Os alunos estavam de boa quando do nada uma explosão acontece. O Prota tinha derrotado o Baé e roubado a sua habilidade única, pele de pedra, e subido para o rank E. Depois de alguns minutos o Kim chega na enfermaria carregando os três e olha a reação da professora. Ela começa a usar sua habilidade curando todos eles e começa a fazer perguntas, mas o Prota só ficava dizendo que eles tinham caído da escada. Quando a aula termina ele vai embora e fica pensando que finalmente despertou e conseguiu se vingar do Baé, mas não entendia
entendia muito sobre essa predação e antes ele treinou toda a sua vida para poder mudar de rank, mas agora em apenas um dia seu rank mudou e mesmo sendo uma habilidade de rank F, poderia superar um de rank C, além de roubar as habilidades dos outros despertados e fica naquela se perguntando por que o rei deu esse poder e qual seria o sentido desse regresso, mas no momento a única coisa que queria descobrir é sobre essa predação. Quem chega na sua casa e lembra que depois dos seus pais morrerem ele foi morar com seus tios, mas quando entra ver o seu sobrinho mais três caras, ele lembra que o Wang pegou todo o dinheiro da casa para poder ficar com os valentões. Os caras perguntam quem ele era, o Wang responde, ele vai até o Qin zoando ele por ser um adormecido, mandando-o embora já que eles iam ir só pegar algumas coisas e depois sair. Só que o Prota dá um sorrisinho e dá-lhe um soco no valentão, o derrubando. Ele diz que ia testar uma coisa, só que não funciona a predação e fica com dúvidas porque agora não tá funcionando. O cara aproveita a oportunidade, dá um soco no Prota e manda todos atacarem. Eles usam suas habilidades explodindo a casa. O valentão fica perguntando o que um adormecido queria fazer com o despertado. Nesse momento a habilidade de predação é ativada. Prota usa a pele de pedra achatando a cara do valentão. Depois de alguns minutos o Qin já tinha finalizado todos e aprendido uma coisa sobre essa habilidade e tinha que gradualmente confirmar suas especulações se estavam corretas, mas pensa o que merda o Anjian estava fazendo. Ele fica impressionado com as habilidades do Prota e estava arrependido de tudo o que fez e ia fazer tudo o que ele quisesse. O Qin só pensando que esse merda era uma raposa, mas não achava que estava nesse nível. Mas só que o problema não era ele, mas sim o outro incidente que ia acontecer hoje. Ele responde que ia perdoar, mas tinha que fazer uma coisa. Algumas horas depois, três jogadores estão perto de uma quebra de portal. O cara diz que fazia 10 anos desde a última quebra. As outras duas ficam preocupadas, já que se não fizerem nada, o desastre seria imenso e por isso deveriam evacuar toda a área. Mas o cara responde que não seria necessário, pois eles têm sua barreira de rank B e essa quebra de rank C, então os monstros que vão sair são do mesmo nível. Só que antes de terminar, os monstros quebram sua barreira. As garotas avisam, mas com apenas um chute ele mata todos os monstros e diz que eles com rank B seria mais que o suficiente para resolver essa quebra. E em outro local, o Anjian pergunta sobre esse portal. O Prota responde que essa quebra era para ser de rank C e o pessoal de rank B não teria problema em lidar com isso, mas o rank desse portal era muito maior. O jogador de antes tinha derrotado todos os monstros, mas estava achando estranho esses monstros de rank baixo quebrarem sua barreira. Nesse momento, outros monstros aparecem e um ogro de rank A quebra sua barreira facilmente, deixando o jogador muito assustado. Ele ia falar, mas o monstro nesse momento o ataca, causando uma grande explosão e o matando. Em outro local, o Anjian pergunta como ele sabe de tudo isso, mas o Prota só responde que é uma intuição e olha a cara do desgraçado, não sabe nem mentir. Nesse momento, uma horta de monstro estava atacando as pessoas. O Qin pergunta se ele lembrava de tudo que falou. O Anjian, quase dando um infarto, responde que sim e pergunta o que o Prota vai fazer. O Qin responde que vai eliminar todos esses merdas. Já em um hotel, o cara fala que a quebra de portal tá piorando cada vez mais, só que o reforço não será possível, já que os jogadores estão ocupados limpando o abismo e a única solução seria um despertado de rank A, que seria esse jogador. O nome dele é Wan Yun-Som, o Lâmina Lunática. Ele aceita chorando e manda todos esperar que o herói está chegando. Enquanto isso, o Qin tá metendo a porrada nos monstros. Ele usa a predação, devorando os monstros, já que uma coisa que ele descobriu, que uma das falhas da predação é se a fadiga e a mana estiver muito baixa, mas absorvendo os monstros sua mana aumenta, mas só pode absorver se os monstros estiverem ainda vivos. Quando termina de absorver, seu rank muda de E para D, também suas habilidades aumentam de rank, o que pensa que nesse ritmo pode virar até um rank S ou até um rank SS, mas o desgraçado queria ser o primeiro rank SSS. Ele termina e resolve ir para outro local, só que o Yun-Soo aparece lutando contra o monstro. Ele usa sua habilidade falando que o herói da justiça chegou e ia puni-lo. Olha a cara do Prota escutando isso, os dois atacam, mas a técnica do Yun-Soo é mais forte, atingindo o monstro e explodindo tudo. Depois o Qin fica impressionado que ele derrotou o monstro de rank A sozinho e era tão forte quanto ouviu falar, mas o filho da mãe vê a reação do Yun-Soo comemorando e muda de ideia. Só que ele tava com dúvidas porque ele tava assim, mas sim era para ele estar em outro lugar lutando contra esse ogro. Nesse momento a predação detecta outra habilidade, mas antes de ter uma reação, o Yun-Soo é esfaqueado por um assassino. Enquanto isso, o primo do Qin tava com a professora. Ele lembra do que o Prota disse, que muitas pessoas iam morrer e uma delas era essa enfermeira, porque ao invés de evacuar, ela tava fazendo atividades relaxantes e manda ele usar sua habilidade para fazer a professora dormir e levá-la para um lugar seguro, que ele ia cuidar do resto sozinho. O Anjian fica se perguntando como o Prota sabe de tudo isso e só tinha uma explicação, que a habilidade despertada dele
dele era de ver o futuro. Olha só a reação da imaginação que ele teve do Proto. Voltando para a batalha, o Kim agora tinha outro problema. E um som pergunta quem ele era, mas o desgraçado apenas fica impressionado por ele ainda estar vivo depois de levar um golpe desse. E diz que os Rank A estão em outro nível e por isso que a caçada vai ser mais divertida. E o nome desse cara é o Ansangdo, um Rank B que usa a habilidade de furtividade. O Proto explica que esse despertado que cometem crimes são chamados de vilão, e durante a quebra de portal, esse desgraçado saiu matando vários inocentes, mas tinha certeza que antes da sua regressão, ele nunca se encontrou com Yunson antes, e fica na dúvida se o futuro mudou por sua causa. O Yunson fica puto partindo pra cima, só que nessa hora o ogro acorda após se regenerar, ele ataca, mas os dois conseguem se esquivar. O vilão diz que ia deixar os dois lutarem, já que tem um espectador, e ia brincar um pouco com ele parte pra cima atacando, só que o Prota usa sua habilidade e logo em seguida dá-lhe um chute no meio da lata dele. O Kim começa a falar tudo que sabe dele e estava feliz por ter o encontrado. Eles começam a lutar de igual para igual. O vilão diz que o Prota deve ser bem habilidoso por estar tão confiante nas suas habilidades e não sabia como ele o conhecia, mas não era para ele ficar achando que ia o vencer por suas técnicas não funcionarem. Ele usa sua habilidade de furtividade sumindo. O Prota fica de guarda e pensa que isso não muda o fato que seus ataques não vão funcionar. Ele ataca acertando o vento e nesse momento o desgraçado aparece atrás dele o atacando. O Kim se defende, mas dessa vez não funciona. O vilão continua cortando e dizendo que já matou vários caras que confundem suas habilidades com a invencibilidade e era melhor ele entender antes de morrer que toda habilidade tem uma fraqueza. O Kim ferido começa a pensar que não imaginava que a pele de pedra tinha essa fraqueza. Ele explica que essa habilidade não bloqueia totalmente os ataques e um ataque muito grande pode esmagar as pedras e essa parte vai ser substituída por outra inferior. E esse desgraçado estava contando com essa falha desde o começo, só que tinha certeza agora que uma luta mano a mano contra um oponente de rank B era possível, e isso só mostrava que também suas habilidades não eram de um rank D mediano, e diz que deveriam concluir o teste agora. O vilão vai pra cima dizendo que ele ficou louco e o Prota pergunta se ele sabia o porquê ele queria o encontrá-lo e ele revela que queria roubar sua habilidade. Ele usa a predação deixando o vilão em choque, pensando como alguém tem uma mana tão perversa e ele estava escondendo isso o tempo todo, mas não importava qual seja essa habilidade, pois não vai conseguir acertá-lo sem poder vê-lo. O Kim começa a usar a predação e fala que não foi ele mesmo que disse que toda habilidade tinha uma fraqueza e pensa que percebeu isso depois de matar vários monstros que alguns estavam fora da sua visão, mas mesmo assim a predação capturava todos eles e diz que por isso não importava para onde ele fugisse ou se escondesse, a predação ia chegar até ele, não importava como. Tá porra, estraçalhou o desgraçado. Depois de algumas horas o Yunson tava caído e pensa que se não fosse aquele vilão, com certeza poderia ter matado esse monstro. O ogro se aproxima e ataca, mas percebe que não tinha ninguém, já que o Prota tinha salvado o Yunson e agora ele que ia lutar contra esse ogro usando sua predação. Após o Kim derrotar o monstro, eles chegam na sua casa. Seus tios estavam preocupados e começam a chorar por acharem que esses monstros tinham os devorado. Logo depois da notícia se espalharem sobre a quebra de portal, o governo mandou fechar as escolas durante uma semana e olha os três que achei que estavam mortos. O Yunson na entrevista revela que não foi ele que matou o ogro, mas o herói foi outra pessoa. O Kim vê tudo isso e fica tranquilo por não mencionar o seu nome e agora ia seguir para o próximo nível. Ele olha seus status e já tinha 3 habilidades, entre elas estava a furtividade, mas no seu nível atual era difícil usar as 3, já que só de usar uma delas esgota muita mana e se aumentar muito a sua fadiga poderia morrer. O melhor jeito de lidar com isso seria usar as poções, só que elas são muito caras e por isso precisa caçar para poder ganhar essa grana. Mas para entrar em um portal precisava de permissão e a única opção que restava era explorar a masmorra não descoberta. Quando ele entra, os monstros ficam falando que hoje vão ter um banquete. Tá porra, olha o tanto de monstro que tem aí nessa masmorra. O quem diz que um rank B não seria o suficiente para subir de nível e ia ter que comer centenas deles para poder conseguir. Elas ficam putas e vão pra cima atacando. Elas usam sua habilidade e começam a achar que o Prota tava morrendo com esse veneno, só que o Kim tava de boa, já que a predação anulou o ataque e diz que essa habilidade será muito útil, deixando elas com medo e só aparece os gritos delas sendo devorada pela predação. Depois só mostra a notificação que o Kim conseguiu roubar a habilidade delas de paralisia. Em outro local, na nova associação de jogadores, está acontecendo uma reunião com as 4 grandes guildas. O Taioka explica que um despertado registrado pode usar seus poderes para várias funções e atualmente eles têm 5 jogadores no topo da associação e entre essas 4 guildas
guildas e é a agência que controla elas e todos os outros jogadores. E na sua frente estava a mestra de uma dessas 4 grandes guildas e o nome dela é Yu Ayong de Rank S. E também o presidente da associação de jogadores Jinji, que também é um Rank S. O presidente diz que descobriu algo sobre a Guilda Maligna, uma associação que faz todo tipo de maldade e usa um anel com 3 caveiras para se identificarem. Ele entrega um documento sobre todas as informações dessa guilda, mas ela manda ir direto ao assunto, já que ele não a chamou ali só para entregar esses documentos. O presidente queria saber se um estudante do ensino médio poderia enfrentar um monstro. Enquanto isso, o Prota estava sentado em uma pilha de cadáver de monstros cheio de materiais. Ele liga para uma das 4 grandes guildas, o alquimista, e diz que queria comprar algumas poções. Depois de uma semana, as aulas voltaram e olha o que o Prota estava fazendo durante esses 7 dias. Treinamento físico e limpando masmorras. Sempre que ele levava os materiais, os caras ficavam surpresos e iam começar a tratar ele como um VIP. Além disso, seu rank aumentou para o rank C e ele estava de boa na escola quando um aluno pergunta se era verdade que ele bateu no Baé. Mas isso era um problema, pois o Lee Jongjai não ia deixar essa passar. O cara nem bem fechou a boca que esse tal de Lee chega com o seu grupo e senta na frente do Kim. O Prota lembra que esse desgraçado, por ser um rank S e chefe de todos os valentões, foi quem ordenou o Baé a fazer tudo aquilo com ele por apenas ser um adormecido. O Lee chama o Prota de amigo, mas o Kim fica puto, mandando ele parar de falar merda e ir embora. O cara vai pra cima, mas já leva um soco do Lee por ficar se metendo na conversa. Ele diz que o Kim tá animado por ter derrotado o Baé, mas agora ele deveria tomar mais cuidado com o que fala e usa sua magia, deixando o Prota preocupado. Ele fica pensando que o poder de um Rank S é incrível, mas como o Lee lidaria com a sua predação? Nesse momento, outra aluna chega, mandando o Lee e o Kim parar e já coloca os outros 2 alunos na linha. O Prota lembra que ela é uma futura Rank SS, mas o problema é que ela é muito inflexível e não ia recuar caso o Lee queira brigar. Ele diz que o jeito que ela fala, alguém pode achar que está fazendo algo de errado, mas só estava batendo um papo de amigo. A Lin responde que não estava aparecendo, o Lee estava ficando puto, mandando ela cuidar da sua vida, mas ela diz que ia usar a força caso ele não saia por vontade própria. Prota só olhando e pensando que nesse ritmo eles iam destruir a escola. Os dois se encaram e ele vai embora dizendo que não tinha intenção de enfrentá-la, mas ele pergunta se era isso que ela queria escutar. O Lee usa sua habilidade quando ia atacar. O diretor dá um aviso que a associação de jogadores está ordenando que eles fossem até o salão principal imediatamente para uma palestra. O Lee para seu ataque e vai embora dizendo que ela era muito sortuda. A Lin fala para o Kim não agradecer ela, mas quando ela vê o Prota já estava indo embora, perguntando se ela não ouviu o anúncio e ia na frente. Olha a cara dela sem entender nada do que aconteceu agora. Já no salão principal, os alunos ficam se perguntando o que a associação queria. O Taioki diz que está ali por 2 razões. Uma era para se desculpar pela falta de resposta sobre a quebra de portal e a segunda razão é que aconteceu uma mudança no teste de jogadores. Os alunos ficam preocupados, já que era com 19 anos que eles podiam participar, mas o Taioki responde que devido ao surto da quebra de portal, perceberam que estavam com falta de jogadores e a partir de hoje está permitido nomeações para o ensino médio, só que cada escola será selecionada baseadas em uma combinação de notas, comportamentos e habilidades. O Prota só pensando que tudo isso era mentira, já que esse teste de fato vai acontecer, mas a seleção já começou por causa da habilidade que o Taioki tem, o olho do observador, que é capaz de quantificar a soma total das habilidades, além do usuário ver a janela de atributos do alvo. O Taioki fica impressionado por ver que os números são melhores que dos outros locais, e com certeza eles serão ótimos jogadores, e o que impressionou mais ele foi o Lee e a Lin. Ele lembra da mestra da guilda e não imaginava que tinha tantos despertados destreinados e terá que escrever recomendações assim que voltar. O Lee levanta a mão e diz que o teste vai ser para despertados, só que alguns não entram nessa lista, já que meros adormecidos não precisam escutar essa palestra. Ele explica que a força e o conhecimento, nem o rank, não é tudo para se tornar um jogador. Para conseguir isso, o número complexo de habilidade deve ser avaliado, e para um mero adormecido isso não passava de um sonho. Todos ficam rindo do Prota e ele fica puto pensando que esse desgraçado tá disposto a ir tão longe só para confirmar se realmente ele despertou. A Lin escuta tudo isso e manda o Lee calar a boca, mas lembra da reação que o Kim teve e resolve ficar calado. O Taioki responde que isso vai depender do estudante se ele vai querer escutar ou não a palestra. O Lee pergunta para o Kim se ele não se sente humilhado, mas não tinha como um adormecido se tornar um jogador. O Prota fica só
pensando que vai ser difícil assistir aos testes dos jogadores sem provar que é um despertado, mas para ser reconhecido ele não precisava mostrar para todos ali. O Taioki já tava ficando puto com o Lee, mas ia ver se o Kim era realmente o adormecido, só que quando ele usa sua habilidade não consegue ver nada, deixando ele surpreso. O Prota responde que ele tinha razão, de que adiantava um mero adormecido participar dessa palestra, e isso só ia ferir os orgulhosos e por isso ia sair dessa merda por conta própria. E ainda mostra o dedo pro Lee, deixando ele puto. Enquanto isso, o Taeyong tava pensando porque o olho do observador não funcionava nele, mesmo usando no presidente na Young, isso nunca aconteceu e ele tenta de tudo que é jeito, mas sempre dava erro. O Prota ia embora, mas para e deixa o Taeyong ver sua pontuação, deixando ele mais assustado. Tá porra, os outros deu 1.900, 2.000 e alguma coisa, e o do Prota deu mais de 5.000. Depois de algumas horas, o Kim tava de boa procurando alguma coisa sobre o rei, quando 3 alunos chegam e mandam ele vir até o Lee, já que eles estavam esperando. O Prota responde que não vai, só que eles começam a falar sobre sua tia e o que o Lee ia fazer com ela, mas antes de terminar ele já leva um soco, destruindo tudo. Depois mostra o Prota só agarrando no pescoço dele e pergunta onde estava o desgraçado do Lee. Quando ele chega, o segurança do Lee fica surpreso e diz que antes do Kim chegar ali, ele usou suas habilidades para diminuir o status de quem entrasse no ginásio, mas nenhuma delas funcionaram. Isso só mostrava que o Prota era um despertado de rank A. O Lee agora tinha certeza que o Kim tinha despertado e queria ter uma conversa com ele de amigo, já que quando se tornar um jogador ele vai criar uma guilda e queria recrutar o Prota para fazer parte. Se ele aceitasse ia ganhar fama e muito dinheiro e até poderia tirar sua família da merda. O Kim fica puto e responde que ele passou dos limites falando esse monte de merda. O Lee usa sua habilidade e diz que um cachorro precisa ser domado pelo seu dono. Nesse momento o segurança prepara tudo com sua habilidade para que os outros do lado de fora não escutem o que tá acontecendo ali dentro. Os dois vão pra cima atacando, só que o Prota quase quebra o braço. O Lee aproveita dando um chute e logo em seguida uma sequência de golpes. Enquanto isso o segurança tá lá pensando que o Kim, mesmo sendo um rank A, não terá chance contra o Lee e era melhor ele desistir dessa luta o quanto antes. O Kim tava apanhando, mas aos poucos estava o pressionando. O Prota acerta um soco no Lee, jogando ele longe. O segurança fica sem entender o que tá acontecendo, mas o desgraçado começa a ficar puto, perguntando o que ele fez, que seu corpo não estava se mexendo. O Kim fica pensando que finalmente funcionou, já que não pode usar algumas das suas habilidades e a predação só em última opção, e a paralisia era a melhor escolha, usando ela em uma luta direta. Até mesmo o Rank S não poderia resistir com o tempo. O Lee tira algo do bolso e admite que o subestimou, e se não fosse por esse erro não ia perder para um merda como ele. O Lee quebra o cristal, se transformando, e diz que a partir de agora ia levar essa luta a sério. Ele parte pra cima atacando, o Kim contra-ataca, mas o Lee também revida usando uma bola de fogo, destruindo a pele de pedra do Prota, jogando ele longe. O segurança estava observando a luta e pensa que essa é a sua verdadeira habilidade, Coração das Chamas, e ele só conseguiu extrair todo esse poder por causa da pedra de amplificação de mana, mas isso tinha um preço, e manda o Lee parar com isso, senão poderia matar o Kim e a si mesmo. Mas ele fica puto, o atacando, e manda ele calar a boca e pergunta quem ele pensa que é para dar ordem assim. O Lee dá um soco acertando o Kim. O segurança tenta ajudar o Prota para eles fugirem dali, mas a única coisa que ele ganha foi um soco na cara. O Kim usa todas as poções, recuperando sua força, e responde que não vai fugir e a partir de agora ia lutar sério com esse desgraçado. Nesse mesmo momento o Taioki fala sobre os dois Rank S, deixando o presidente surpreso. As duas ficam conversando que mesmo ele sendo um Rank S, não acreditavam que um despertado não treinado estava com esse número, e isso já estava no nível de um jogador de Rank A, e nesse ritmo eles vão estar no nível da Santa do Japão em breve. O presidente fica alegre por finalmente ter outros jogadores do nível da Santa. O Taioki explica que ela é uma das principais jogadoras do Japão, um monstro que ultrapassou os 2.500 de atributos quando tinha 19 anos, mas mesmo ela mal ultrapassou esse número e fica com dúvidas porque o Prota tinha mais de 5.000, e se isso era uma alucinação, um erro na sua habilidade. E seja o que for, ele mesmo ia verificar por conta própria. Já na luta o Prota estava usando sua predação, deixando o Lee puto por estar sendo pressionado por um lixo como o Kim, e fica dizendo que ele era um herdeiro e um Rank S, mas o Prota responde que isso não importava diante do poder do rei. A predação ataca ele, causando uma grande explosão no ginásio. O Lee é derrotado e o Kim fica pensando
pensando que não esperava que o segurança tirasse ele do ataque da predação, mas isso não importava, já que conseguiu a habilidade que ele queria. Ele pergunta o que o Prota vai fazer com o herdeiro de Tai-San e se ele ia encarar as consequências que virão. O Kim responde que foi esse desgraçado que procurou briga e não é alguém que fugiria de uma ameaça como essa, mas não era para ele se preocupar, pois não ia matá-lo, só que em troca queria 1 bilhão de yuan por deixar o herdeiro de Tai-San vivo. Do lado de fora, os alunos estão se perguntando o que estava acontecendo. A Young fica pensando que essa sensação de magia era sem dúvidas do Lee e fica se perguntando quem era que ele estava enfrentando. E olha só a imaginação dela. A professora manda todos ficarem ali, mas a Young corre e estava se sentindo culpada por não fazer nada na palestra e implorava para o Kim estar vivo. Mas quando chega, fica sem entender nada. O Prota só diz que ela chegou em uma ótima hora e manda ela carregar o Lee para o hospital logo. A Lin pergunta o que aconteceu. O Kim responde que ele caiu da escada, mas isso não era o problema dele e não era para ficar dizendo por aí que viu ele nesse ginásio. A Young manda ele esperar, mas quando vê, o Prota já tinha sumido.